Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite, vocês de casa. Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Acerto de Contas. Peço licença mais uma vez para entrar no ar, no seu lar. E lembrando que a TV Metrópolis essa semana fez o seu aniversário de 14 anos, se tornando uma TV adolescente. Os programas foram crescendo, com aquela direção maravilhosa do seu Posidônio, que todos conhecem, um grande artista, um grande empresário, um grande colaborador social, eu diria. Que a TV, cada dia uma TV mais regional, cada dia uma TV trazendo mais reportagens vibrantes. Parabéns a você, TV Metrópolis. Nós estamos aqui mais uma vez com os meus pares aqui, Rebouças, Tágera, Gláucia, Áurea, Albino. E hoje nós vamos entrevistar, falando em inovação, vamos entrevistar um arquiteto, não é isso, Áurea? Quem é o nosso convidado? É verdade. Hoje está conosco. Boa noite, você, nosso telespectador. É um prazer estar com você novamente aqui no nosso programa Acerto de Contas. E o nosso convidado hoje é o Jasson Góes, ele que é arquiteto paisagista, já tem 8 anos de experiência no mercado e também tem um empreendimento bem pertinho daqui, sim, que é o... A Máximos Garden. Né? Máximos Garden. Boa noite. É uma extensão do paisagismo. Né? Isso. Boa noite, Jasson. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Pronto. O Marcelo está aí à vontade e vai nos conduzir nessa noite. Tranquilo. Nós estamos aqui para tentar explicar um pouquinho essa questão arquitetônica da cidade, essa questão do urbanismo, essa questão da preservação do que é feito e muitas vezes é deixado de lado. Os governantes parecem que não se preocupam muito com essa questão de urbanização da cidade, enfim. É um assunto extremamente importante. E quando você urbaniza, ilumina um local, uma praça, você traz movimento. E segurança, né? Segurança. Você faz com que as pessoas se confraternizem, ou seja, que ali usem para lazer. É um tema extremamente importante, esse tema. Tágera, boa noite. Boa noite, Bacieri. Boa noite a você que está em casa, que nos acompanha aqui no Acerto de Contas. Antes, falar do ideiasemfoque.ce.com.br, o site está aí bombando, grandes articulistas, né? José Girão, Ricardo Saldes, General Teófilo, todo mundo escrevendo ali no Ideias em Foco CE, falando de temas bem interessantes e que você em casa recebe esse conteúdo de forma organizada e planejada. Mas, sério, esse tema é muito válido, a questão do paisagismo, da arquitetura, principalmente na questão das cidades, né? E aí já vai minha primeira pergunta para o nosso convidado. Como é que você entende esses equipamentos públicos tradicionais, centenários, que estão ali localizados principalmente nos centros da cidade e que muitas vezes não têm a preservação correta e também muitas vezes não tem a presença de um arquiteto que tenha o entendimento para desenvolver esse tipo de projeto? Infelizmente, a nossa cultura não é de manter. Né? A gente cria, são elaborados projetos, né? Prefeitura em si, mas a cultura de manter, de preservar aquilo, infelizmente, não existe em nosso meio. Algumas empresas, alguns empresários ainda adotam alguns espaços e conseguem, em partes, manter por períodos. Né? Mas depois vem o abandono. Né? Isso. Nós temos um caso bem prático agora no centro de Fortaleza, o Café Comércio. Ali, quem não conheceu, eu achei né? lindo, eu conheci. Você foi lá, né? Recentemente. Então, ali funciona, a associação comercial funciona logo em cima do Café Comércio, que foi recuperado pela Fé Comércio, que é uma instituição que cuida das empresas, Gláucia. Ou seja, a iniciativa privada tomando, muitas vezes, Áurea, o papel da coisa pública para restaurar equipamentos como aquele. Exatamente. Eu estou devendo a visita, inclusive. Você precisa ir lá, você vai gostar. Não, ficou para a associação comercial. A associação comercial. Me convidou lá e eu sou o João Porto, que inclusive está na China agora, trazendo novidades para o Brasil. E aquele alô para os nossos telespectadores que você sempre traz. Tem uma galera, né? Tem o Jairo, famoso Jairo da portaria da
Da da Assembleia, que não perde um acerto de contas. Perdemos um... Quero saber a opinião do Jairo, você grava lá. Eu vou Se gravar. ele achou que melhorou o programa. Ele como é disse que que tá? já melhorou. Já melhorou Ele muito. disse que melhorou um bocado. Ah, tá bom. Um abraço, viu, Jairo? Fica bem. Bom, Glaucio, o que você acha dessa questão? Eu sei que é um assunto bem delicado, né? Um assunto bem... Exatamente. Primeiramente, boa noite a todos, os ouvintes, os telespectadores, que muitas vezes está dormindo em casa, mas está com a televisão aqui na TV Metrópolis, ligado no programa Acerto de Contas, que é um programa espetacular, sempre com tema novo e que tem interesse da população, né? E, com relação ao tema urbanístico, a gente vê o seguinte, você viaja em outros países, até a própria Argentina, Buenos Aires, Europa, você vê o quanto os governantes se preocupam em manter a história daquela cidade. Porque aquela história da cidade, ela revela muito o povo, né? Você quer saber sobre a cultura de um povo, você olha o centro da cidade e você vê. E aqui em Fortaleza, a gente percebe que as pessoas elas preferem destruir a cultura, destruir o histórico, para trazer um novo que muitas vezes não nos representa. É uma arquitetura que vem até de fora, que não tem muitas vezes a ver conosco. Não que a gente negue o novo. Eu quero saber, não existe uma política, algo que oriente a questão urbana, sabe? Porque elas pipocam assim, e eclode um prédio ali, destrói um castelo aqui, e a nossa história vai por água abaixo. Não existe um projeto político na cidade de Fortaleza que veja e que mantenha essa arquitetura, que dê uma característica, uma visão para a nossa cidade. Na verdade, o tal do modernismo, ele vem tomando de conta de tudo, né? Então, algumas características da arquitetura, aqui mesmo em Fortaleza, foram se perdendo, a questão do abandono também. Então, o setor privado, ele vai consumindo tudo e a parte da cultura em si, ela vai se perdendo. Então, não existe um melhor olhar para esse setor, né? De manter a parte arquitetônica, até mesmo a parte das paisagens. Alguns parques também já assumiram, se a gente for dar uma olhada em alguns mapas, em alguns pontos, foram eliminados para que entrasse... Descaracterizado, Exatamente. né? E as faculdades de arquitetura, elas não fazem essa aliança, essa parceria com o poder público para que se mantenha a nossa característica? Porque se você vai no Rio de Janeiro, o calçadão do Rio de Janeiro, de Copacabana, é algo histórico, né? O visual... A originalidade, né? O visual do Copacabana Palace o mesmo, os castelos de Santa Teresa o mesmo. Aqui em Fortaleza, as faculdades de arquitetura, eles não têm esse entendimento com o poder público? As faculdades até têm esse entendimento, mas ela não tem força suficiente para conseguir que sejam melhor visto nessas áreas. Existem limites, né, para essa parceria? As faculdades vontade em si, até tem, né, Jasso? Mas não tem abertura. Mas não tem abertura, acaba sendo limitado. Então, as faculdades ela acabam escolhendo alguns pontos específicos e desenvolvem um trabalho ali e entrega para a comunidade. E não existe uma lei para que preserve essa arquitetura da cidade, mas ela não é cumprida. Como é que você viu a demolição do São Pedro, do edifício São Pedro? Eu vou sempre ver não vou ver com bons olhos, né? Então, infelizmente foi uma perda muito grande para a nossa cultura, para a arquitetura em si, mas às vezes ali teria como recuperar no sentido de garantir a segurança para aquele prédio não caísse? Existem técnicas na arquitetura, na engenharia para isso? Com a modernidade hoje, a engenharia em si, eu acredito que dava para ver uma reestruturação. Pelo menos na base, né? Sim, com certeza. Tágira, a gente tinha um apartamento lá no edifício São Pedro, eram 4 suítes, um apartamento enorme, né, com lustres antigos, né, que tinha sido da minha sogra, e eles começaram a fazer isso aí, primeiro tombaram, destombaram, depois tombaram de novo, e depois isolaram e botaram abaixo. E começaram a fazer o desmoro, a roubar tudo, foi numa noite. Sabe? E a polícia, eles levaram elevador, levaram lustre, levaram porta, levaram tudo que tinha de valor ali. Aí de manhã amanhece, o edifício São Pedro, não sei o que, e veio a eclosão, e doaram um patrimônio que era privado, né, para a Universidade Federal. E ali se perdeu uma parte da história, da arquitetura da cidade de Fortaleza, que foi o primeiro prédio histórico, né, ali da Orla. Eu acredito que falta assim, um pouco de bom senso dos nossos representantes. Né? Eu evito entrar na parte política, mas eu acredito que eu vou limitar a questão do bom senso. Bom senso falta...
Eu quase não gosto de confusão, né? Eu tava lá em... Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Eu tava lá em... Eu acho que era no Nordeste, uma cidade aí, histórica, onde tem muita catedral. Onde que é isso aí? É em... Tá em Minas Gerais, não? Não, aqui, pô. Canindé? Não. No Nordeste, hã? Que copa, isso aí nem cidade é, homem. Deixa eu falar. É aqui no Nordeste, no Bahia Nordeste. tem, Pernambuco Em Pernambuco, eu acho que foi. Muita catedral, muita coisa histórica. Eu cheguei lá, entrei para visitar uma catedral lá. Coisa mais linda, de madeira, né? O forro, vindo de Portugal. O altar de madeira. Só que o capelão mandou pintar o altar com cal. Eu pedi para chamar o capelão. Quem rezou a missa para ele fui eu. Falei um monte. Como é que pode? Como é que pode? Quer dizer, o sujeito não tem... O primeiro, não tem sensibilidade. E não precisa ter muita sensibilidade, porque existe a história anterior daquilo. Então ele deveria, pelo menos entender isso, né? Que é um patrimônio histórico da mais alta riqueza dentro da cultura do nosso país. O que falta no povo brasileiro, que não é igual à Europa, a Europa conserva tudo e cuida de tudo a rigor. Capitaliza em cima, né? Capitaliza em cima disso, dessa história. O que falta ao povo brasileiro é educação. Quem não tem educação não pode ter Patrimônio histórico. tem história. Quer dizer, ele não tem nem bom senso, né? E eu fiquei chocado com aquilo. Em Olinda, lembrei, em Olinda. Olinda. E eu fiquei chocado com aquilo, porque uma coisa tão linda vindo lá do outro lado, né? Ali o cara vai e manda pintar de cal. Sem noção. Sem menor conhecimento, né? E um auxílio, acho que alguém falta E de alguém o pior que você vê, nem dentro do governo, nem dentro do Estado, nem dentro da prefeitura, não tem ninguém para olhar isso. Né? E aqui em Fortaleza nós temos um sério problema. Eu sempre digo isso. Fazem as praças lindas lá, como a Praia do Futuro, tem aquela praça, que tem pista de skate e tal. Tá tudo deteriorado. Não tem quem cuida. Parece que eles fazem questão para que deixe se deteriorar, para pegar uma nova verba, o ano seguinte para fazer tudo novamente fazer tudo isso. Só funciona se não for assim. Se não for desse jeito, não funciona não. Então é lamentável. Mas eu acho que Lamentável. eles não levam em conta vários fatores, né? Porque quando você vai ter uma interferência urbanística, né, em uma certa localidade, em uma comunidade, você tem que ver o clima, as pessoas que frequentam ali. Eu fui assistente social da CAGES e quando a gente ia urbanizar, fazer saneamento na cidade, eu era responsável por Massapê, Uruoca e Barroquinha, a gente reunia a comunidade, conscientizava a comunidade que ela tinha que cuidar daquele patrimônio, porque aquele patrimônio era dele. Então, se você faz uma praça, como ele falou, na 31 de março, um calor de 40 graus, sem um teto para os skatistas poderem andar, vai ficar o abandono. Então, o que é que leva aqui em Fortaleza as pessoas, a arquitetura, os órgãos responsáveis, não respeitar a comunidade, quem é que frequenta ali, e não desenvolver ações socioeducativas com aquela comunidade, para que ela também se sinta responsável em cuidar daquilo ali. Questão do pertencimento social, né? Pertencimento social, né? Eu acho que seria válido levantar uma equipe, alguma faculdade mesmo, a questão de reeducar, né, que eu vou para o que o amigo falou, da questão da educação. Nós somos, eu vou generalizar, somos pobres nessa parte de educação, né? Então, eu acho que seria válido para poder preservar, reeducar quem vai usar, né? A comunidade em si, porque ela, no início ela vai até preservar, vai cuidar, vai regar, vai manter, mas logo em seguida vem a questão do abandono, Não a persiste, depreciação. né? No propósito. Porque não existe um incentivo em cima disso. Sim, né? Rebouças. Muito boa noite, Maciere, Tágira, Áurea. Agora fugiu. Gláucia Gondim. E o Albino, nosso convidado, e principalmente você,
que nos assiste, é o motivo de estarmos aqui. Quero agradecer especialmente as pessoas que têm deixado recados, né, no Instagram, Carlos Rebouças, Advogado Cristão. Muito obrigado. Eu leio todos, quando dá eu respondo. Marcieri, esse tema é um tema de suma importância, mas eu devo dizer, dentro do que já foi falado, que o grande problema é político. O grande problema, né? É tudo. Tudo. Não adianta falar em educação do povo, não adianta falar em jogar responsabilidade para o cidadão, que é a vítima. O problema é político. Por que é político? Porque nós não precisamos ir para a Europa para ver um exemplo de nacionalismo, um exemplo de patriotismo, de orgulho de pertencer ao país. Basta ir ao Chile. Basta você ir a Santiago do Chile para você ver o que é preservação arquitetônica, coisas centenárias, só que muito bem cuidadas, a coisa mais linda do mundo, dá gosto de ver. Dá gosto mesmo. Integrado à modernidade. Por exemplo, lá tem o Costaneira Center, o maior prédio da América do Sul, onde está localizado um dos maiores shoppings da América. É um prédio ultramoderno, que nós não temos no Brasil, mas fica numa cidade que preserva a sua cultura por meio da arquitetura. Né? Teve um grande terremoto, ou foi em 2010 ou foi em 2011, que caiu muita coisa e muita coisa teve realmente que ser demolida porque não dava nem para reaproveitar. Mas, se você vai ali em Valparaíso, que é uma cidade litorânea de porto, é um porto que tem lá, e tem a esquadra, né, chilena, que é a marinha deles, e você tem um prédio que eu fiquei, rapaz, aquilo é impressionante. É um prédio que eu vi isso lá em 2010 para 2011. Tinha acabado de acontecer o terremoto e eles já tinham construído. Eles pegaram, deu para aproveitar o esqueleto da parte de fora do prédio, cor mais linda, todo de concreto, muito alto. E na parte de dentro foi demolido com cuidado para não atingir a parte de concreto de fora que não foi atingida pelo terremoto. E construíram um prédio enorme, todo no vidro, naquele vidro espelhado. Rapaz, é uma coisa surreal. Aquele prédio moderníssimo e por fora... dá para colocar até a foto aí, a produção. Dá para colocar até a foto aí. E para você ver que coisa linda. A arquitetura preservando a história junto com a modernidade. Né? Então, aqui, para o nosso convidado, nós temos um exemplo aqui, Áurea. Você falou nisso, a Glaucia falou muito bem nisso. Nós temos um exemplo aqui no Ceará. Aracati. Aracati, você que aí é da minha idade aí, 53 anos, ou menos um pouco mais, você foi para os carnavais em Aracati na década de 90 e tinha ali aquela rua dos trios elétricos, onde é a rua histórica, de um lado e de outro, aquela avenida larga, as casas iguais, ipsilíteras, como eram na época do Império do Brasil. Por quê? Porque foram tombadas pelo patrimônio histórico, tá? Da humanidade, e ninguém pode mexer, até o dono da casa, para pintar tem que ter autorização e tem que ser uma coisa original. Então você vai ali em Aracati, hoje em 2025, e você vê aquela rua igual como ela era há 200, 300 anos atrás. Né? E preservando a beleza. Existe. Boa parte do ICO também, né? O ICO também. Eu observei que houve assim, umas alfinetadinhas que não valoriza. Mas assim, eu tenho visto muita preservação aqui no Ceará. Mas muito da iniciativa é privada. É porque vocês falaram de Fortaleza. Eu estou trazendo. Para Fortaleza não tem. Fortaleza não tem. Fortaleza quase não tem. É a capital. É a capital. É a iniciativa privada. Por que eu te diga por que no interior tem? Eu vou lhe explicar. Tirando Aracati, que para mim é um caso à parte. Por que Aracati é preservado? Gente, eu fui em Tamboril, eu vi tanta coisa em Tamboril de preservação. Por que Aracati tem aquela preservação toda? Interesse político. Os prefeitos de Aracati sempre tiveram interesse em manter original ali a arquitetura do início de Aracati. Hoje tem coisa moderna? Tem, mas preserva-se o centro histórico-cultural. Né? Se outras cidades do interior, como Icó, também tem. Agora, muitas têm. Nós temos que separar aqui o que é preservação do que é velharia. Muitas têm porque os prefeitos roubaram tanto que não investiram na cidade.
E aí preserva aqueles prédios velhos. Não é arquitetonicamente bonito, não é. É velho mesmo. Aí esse velho, que não tem uma arquitetura que foi trazida. Que não tem muita história. Não tem uma arquitetura portuguesa, uma arquitetura, por exemplo, tem uma cidadezinha, um município desse tamanho, chamado Umari, depois de Có. É o Mari, Baxi e Palmirim. O Mari, ela foi fundada por europeus. É um municípiozinho do interior do Ceará que foi fundado por europeus e tinha uma arquitetura, coisa mais linda, vinda da Europa. Hoje não tem preservação, hoje o que tem são casas velhas. Por quê? Porque não entra um prefeito que organiza aquilo ali. Você tem a 15 quilômetros uma cidade da Paraíba, chamada, agora me fugiu o nome, eu não lembro se é Triunfo, na Paraíba, e é a coisa mais linda. Por quê? Interesse de um prefeito. Então a questão é política. E aqui para o nosso convidado aqui no Ceará, nós tivemos algumas mudanças enormes. Por exemplo, ali a famosa, que era a rua das mulheres irem comprar roupas, Monsenhor Tabosa. Né? Quando a Monsenhor Tabosa teve a primeira revitalização, ficou a cor mais linda do mundo, a Monsenhor Tabosa, e passou por outra agora, há pouco tempo. E qual foi o resultado? Matou o comércio da Monsenhor Tabosa. Então não tem mais aquele comércio da Monsenhor Tabosa Aquela que tinha antigamente. Aí o conceito, perdeu a característica. Né? Por quê? Porque aí é que está, Marcelo, interessantíssimo, para o nosso telespectador entender, como o urbanismo influencia até no movimento do local. Quando tinha aquela característica ali que foi feita para ser aquilo ali, o que era aquilo ali? Aglutinar a população, turismo e fomentar o comércio de roupa, que é o forte do Ceará. E aí fizeram há pouco tempo uma mudança enorme, estrutural, gastaram tubos de dinheiro e mataram a Monsenhor Tabosa. Então, é um exemplo. O centro de Fortaleza é uma vergonha. O centro de Fortaleza é uma vergonha de sujeira, de desorganização. É uma tragédia. É um abandono. Eu acho que o único canto no centro de Fortaleza. É um lugar tão bonito ali no A Igreja do Rosário. O único canto no centro de Fortaleza que eles fizeram alguma coisa e está preservado. E é um local até que da frequência. É ali o Parque das Crianças. Pronto, eu ia falar. É o Parque das Crianças. O Parque das Crianças foi restaurado. Que tinha a escola que funcionava dentro, né? É porque chamava Parque das Crianças antes. E tinha uma escola dentro chamada Escola Abafrota. Era uma escola municipal. Tinha zoológico. Aí tinha zoológico. Aí foi tirada a escola de dentro e realmente foi reformulado. E por que aquilo foi preservado tanto tempo? Porque enquanto teve uma escola municipal lá dentro, ela usava aquelas salas históricas como sala de aula. Era preservado. E aí depois que tiraram, aí graças a Deus fizeram uma reforma sem mudar as características, está lá. Então, o que é que você entende? Se você fosse nomeado secretário de Fortaleza, de obras, de urbanismo, qual seria assim o start para mudar isso? Antes de eu responder sua pergunta, como eu não conhecia o programa, então eu me limitei de falar de política. Então eu fui só para o bom senso e educação. O problema é que tudo gira em torno. É o que falta na política. Bom senso e educação. Eu não quis usar o termo que estava aqui para sair, porque eu não sei até onde eu poderia falar. Eu acho que se eu fosse nomeado para tal função, eu acho que eu ia ter muita dor de cabeça e arrumar muito problema com alguns colegas líderes, né? Então eu ia trabalhar para puxar a originalidade do que já existia, nosso, né? Ia ressaltar sempre a questão da nossa cultura, que o Ceará é bem rico e tem uma visibilidade muito grande lá fora. O Nordeste em si, ele tem um grande potencial. E o Ceará em si é gigante. Até porque o Brasil começou por aqui. O Brasil começou por aqui. Fortaleza é um grande referencial, O centro em si, ele poderia ser um megapolo cultural, né? Eu tinha uma proposta lá para a Monsenhor Tabosa, como empreendedor, de fazer uma Veneza ali. Ou seja, aquela rua transformar num lago, num rio, colocar as gôndolas e aquelas lojas todas, o retrato de Veneza. As características de Veneza. Ia ser top. O que as pessoas chamam de Recife, de a Veneza brasileira, que não tem nada a ver de Veneza brasileira, realmente essa ideia do Marcelo é fantástica. Mas aí você tem Recife, são os canais podres. Aí você vai. Sede é muito. Aí você vai levar isso aí ao poder público. Mas você sabe que lá em Recife, sabe a pergunta que o cara me fez foi o seguinte. Eu acho que ele nem te escuta se for levar. Não, escuta, porque senão eu esculhambo. Aí é o seguinte. Eu fui levar isso aí. A primeira pergunta que o cara me fez, sabe qual foi? Quanto é que você vai gastar? Eu falei, qual é a relevância dessa pergunta? Quem vai gastar sou eu. Você tem que se ater ao projeto.
Seria um projeto, uma parceria público-privada, é isso que você estava propondo? Privado, eu iria construir a Veneza ali, imagine, o turista passear ali. Ia matar pau. Ia matar Isso aí é pau. importante. Revitalizar e muito. Maciel, isso aí é outra coisa importantíssima, que as pessoas muitas vezes não se atendem. A pessoa pode pensar, negócio de arquitetura, o Brasil precisa de tanta coisa. Meu amigo, Aí, as Fortaleza lojas é conhecido legalizam. na Europa como turismo sexual infantil juvenil. As lojas O continuaram. turismo familiar de que isso ia trazer, Maciel, ia combater o turismo sexual infantil Não, E juvenil. comercial, né? E outra Além. coisa, as lojas permaneceriam lá vendendo roupas. O comércio Restaurante. podia Ampliar, não tenho dúvida. Café, só que eu Restaurante. ia caracterizar a fachada com imagens. um dos canais de Veneza. E iria cobrar para andar nas gôndolas, um trecho, né? Ida e volta. Quer dizer, além do passeio a pé, poderia passear de gôndola, seria uma coisa para os. Fim de tarde, romântico, amanhecer. Não é? Fantástico. Mas aí a Mas cabeça. perto de muitos hotéis, né? Na praia, Marcelo, nos eu acho que hotéis. falta visão, não só política, Falta mas os caras uma deixar- visão não é visão. econômica. Deixar- não Uma é visão visão. econômica, porque eles Deixar a poderiam. iniciativa privada trabalhar. A iniciativa Eles- privada, exatamente, eles matam. Parece que eles têm raiva do O empresário. governo tem raiva do eles empresário. têm raiva do Você empresário. sabe por que ele porque me só um perguntou? momento, ali Você sabe- na Monsenhor Tabosa, eles mataram todos aqueles Tudo morto empresários ali, porque não tem onde você estacionar, as lojas não têm infraestrutura, na época estava tendo muita violência lá. Então, se você não dá condição do empresariado trabalhar, acontece o quê? Fechou, está tudo fechado, tudo falido ali. Então, a arquitetura ela tem um impacto social dentro de uma sociedade. Então, falta o poder público ver que, a partir do momento que existe uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada, ganha a comunidade, ganha a sociedade, Imagina ganha a todos. valorização que ia dar ao comércio, Às lojas, aluguel, aos E hotéis. que ideia fantástica, viu? não é? Que ideia fantástica. Pertinho da beira-mar, Original. né? Uma coisa assim, bem Tudo a ver com o nosso clima. E envolver o paisagismo, hein? Que daqui a Tudo a pouco ver. vamos falar E sobre outra coisa, paisagismo. é difícil fazer, ele sabe, ele é arquiteto, não é difícil. Não é. É muito simples a construção dele. É só força de vontade. As fazer. gôndolas eu já tinha até já contatado para trazer lá da... Eu garanto, quer que eu garanta uma coisa aqui? Eu vou garantir uma coisa. O dinheiro que eles gastaram para fazer a chamada revitalização da Monsenhor Tabosa, que acabou com o comércio da Monsenhor Tabosa, o que o Maciel iria investir, ou ele, eu não sei se era só ou com algum grupo de empresário, iria investir, eu não tenho medo de dizer que ia ser metade do valor do que foi gasto em obra pública lá. ali foram caros. Em obra pública lá, Bem na Monsenhor caro. Tabosa. veja Metade bem, ou menos. Bolsa, não é bicho de sete cabeças, não. Nós estamos falando aí no montante aí, 5, 6 milhões, no máximo, para fazer um negócio bonito. Então é um terço do valor que eles Bem gastaram lá. Né? Para fazer, quer dizer, para fazer um negócio bonito, bem feito, certo? Colocaria as estaçãozinhas ali para ir para gôndola e tal, uma música. Né? Pô, aí o cara vem me perguntar quanto eu ia gastar. Por que ele perguntou quanto eu ia gastar? Porque ele queria saber quanto era a comissão dele. Não tenho dúvida. Entendeu? E eu já dei na testa dele, já falei, pô, qual a relevância da sua pergunta? Quem vai gastar sou eu, não, eu vou dizer. Aí ele já ficou assim, sabe como é que é, né, Albino? Entendeu? Infelizmente. Para não mandar ele pra puta que pariu, né? Que ele sabe que é o lugar que ele deve ir. Cara, infelizmente, você veja, Corrupção matando a população de todas as formas. eles perdem a oportunidade de ter um empresário que tenha Parceiro. vontade de fazer por burocracia. Aquele meu amigo italiano que investe no Parque do Por Dinossauro, corrupção. que lá em Jericoacoara, investe muito lá no Alquimista e tal. Guaramiranga, né? Em Guaraciaba. Guaraciaba, não. Ele tem 81 No anos. interiorzão, né? Lá, É, Guaraciaba. ele tem 81 anos Ficou e está lindo investindo ainda. Então, a burocracia que impera em cima daquele homem, quando ele tem um projeto de fazer. O Parque do Dinossauro que ele fez em Calcaia é um parque maravilhoso. Ali não tinha nada, nem O calango Alquimista. tinha Lá lá. no Alquimista. Certo? Nem calango tinha naquele lugar. E os caras, meio ambiente, o cacete, pô. Você tá de brincadeira. Eu não entendo essa questão do meio ambiente. Eu acho que tem que ser preservado, eu acho. Tem que ser, mas não é Mas do com jeito que eles, equilíbrio, do cara, jeito que eles na- fazem, é impedindo na- o progresso. Na Venezuela, você tem um bairro na Venezuela, uma cidade dentro da Venezuela, que ela é toda dentro da água, dos canais. Na Venezuela! Você vai para Miami, o barco você coloca no fundo da tua casa. Você vai... Aí aqui no Ceará não pode, você não consegue colocar
Poço tubular. Não, você não consegue colocar uma boia dentro do É a lago. falsa preservação do ambiente. Por que Falsa? falsa? Porque a partir do momento que você impede o cidadão local, a população, de usufruir do meio ambiente com responsabilidade, você, na verdade, está acabando com o meio ambiente. O cara queria saber de onde eu ia trazer a água. Dá vontade de dar a resposta. Eu falei pra ele, de balde. Aí começou a ficar ruim a conversa. Mas você sabe que eu sou meio pavilzão, né? Não, da onde eu vou trazer a água? Eu furo um poço aí, acabou, meu irmão. Meu irmão, ali Tá do lado do mar, rapaz. ali é vizinho ao mar. rapaz. Ali é vizinho ao mar. Mas é uma pergunta ridícula. Vizinho ao mar, a bomba joga água do mar. E pronto, acabou. Não é uma água que não apodrece, que não cria fura o poço, sujeira. acabou. Não, porque se for água do E mar. essa água, ela não é uma água que você... Mas tu fosse tirar água do mato, era recicla toda hora. processado, Você preso, trata. Eu esquartejado. ia dizer que tu perturbou as baleias também. Do golfinho. É igual quando foi fazer a entrada aqui do Aquiraz, os peixinhos. Os peixinhos, a puta que pariu, os O peixinhos. Bolsonaro foi acusado de Ó, assediar tá de a brincadeira. baleia, cara. Aí tu ia ser Aquele vereador que tem aqui em Fortaleza, aquele imbecil Sei o que da biologia. que usa o meio ambiente para dizer que não sei o quê, aqui no Aquiraz, para desenvolver, ia fazer uma pista aqui de 3 quilômetros apenas, aqui na beira do litoral, né? Aí veio um imbecil aqui gravar, porque aquele cara pra mim é um imbecil, um boçal. Não, porque tem o macaquinho, não sei o quê, a coruja, não sei do quê. Conversa é essa, Pá, rapaz? PQP, meu irmão. Você tá de brincadeira, tem que desenvolver o local. Tá certo que você tem que preservar as dunas, etc, etc e tal. Enquanto isso, Mas o se não cidadão do tiver Aquiraz, desenvolvimento- por necessidade alimentar, que um trabalho turístico... Ó, o Brasil tem um potencial Imagine, turístico que poucos países do mundo têm. Mas vai sair a estrada. Vai sair da prainha até o Iguape. Parabéns. Imagina a evolução. Pela praia, Pela uma praia. nova beira-mar. E aí a entrada. Beira-mar de Aquiraz. A entrada do Aquiraz Riviera, inclusive, Uma orla, né? vai ser por aqui. Pô, fantástico essa evolução. Aí vem o cara, não, porque o ninho da coruja, não sei o quê. Tartaruga da não sei o quê. não sei o quê. Ah, meu irmão. Pô, Cara bom, lá quem vai quiser de ver uma entrevista de um grande intelectual outro palanque, brasileiro pô. sobre isso, procure no YouTube a entrevista do Arruma- Chico Anísio no Jô Soares. Arruma outro Ele palanque. falando sobre isso aí. boa. Ele vai te explicar como é que preserva bom, tartaruga gente, e vamos pro baleia. segundo bloco, eu esqueci, já passou um bocado aí e voltamos já, fiquem ligados. Sei que lá,